E meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais um dia de vida. Motivo suficiente para agradecermos ao Senhor por tudo. Nós temos que agradecer ao Senhor por esse dia, pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta, pelo fôlego de vida em mais um dia, porque cada dia isto é uma realidade, cada dia pode ser o último. Não perca tempo, seja grato ao Senhor. E quando a gente fala ao Senhor, a gente fala de quem? A gente fala de Deus, né? O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o Senhor Jeová. Aí nós podemos dizer, eu creio em Deus. Isso é muito bonito e importante, e é o que nós podemos falar de mais belo na nossa vida. Crê em Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, sem ter nenhum tipo de dúvida quanto a isso, né? Mas não se chega até Deus senão por Cristo. Se você não crê em Cristo, eu vou falar umas verdades para você. E essas verdades não são minhas, portanto você não vai ter como ficar com raiva de mim, porque essas verdades vão ser lidas na Bíblia Sagrada. Se você não crê também na Bíblia Sagrada, aí eu já não posso nem mais falar com você a respeito das coisas de Deus, porque você está cego, surdo e mudo e morto. Esta é uma realidade. E a Bíblia vai falar isso. Vamos lá? Vamos primeiro em Mateus 25. Olha o que fala em Mateus 25. Eu convido você a ficar para ouvir. Você vai mudar de ideia se você não crê em Cristo. Se você não acredita em Deus, se você não acredita que lá na frente você vai estar diante de Deus e prestar contas de tudo que você faz de bom e de mal, a Bíblia vai falar para você se você está certo ou se você está errado. Cabe a você ouvir e abandonar coisas que não são para a sua salvação, mas para a sua condenação. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Vamos lá então? Mateus 25, vamos começar no 31, versículo 31. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade eu vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estranho nu, não me vestistes, estando enfermo na prisão, não me vestistes, então não me visitastes. Então eles também lhes responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade eu vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes também a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí alguém que não crê fala assim: quer dizer que você é justo? Eu posso dizer que se eu creio em Jesus, justo eu sou. Quer que eu prove? Temos que provar, né? Falar sem prova, a pessoa dá na gente, né? Vamos lá então.
Se crê em Cristo. Se não crê, já está morto e condenado, independente das suas boas obras ou das suas más obras. Porque por elas você não pode ser salvo. Por nada de bom que você faz. Por nada que encheram seus ouvidos com outras coisas que não seja a palavra de Deus. Isto é um alerta bíblico e você está ouvindo, a menos que você esteja fugindo da verdade. Olha só, portanto agora nenhuma condenação há, está em Romanos 8, tá? Confira aí, Romanos 8, 1 em diante. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, em Jesus Cristo você é justo e justificada, porque quem pagou o preço da justiça que satisfaz a ira de Deus é Jesus Cristo, e o sacrifício dele é válido, e quando você crê nele, você morreu com ele e assim ressuscitou com ele, e nenhuma condenação há para você. E se não há condenação, porque você é justo, porque só se condena quem é injusto. Pois então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou repetir, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, somente para os que estão em Cristo Jesus, porque é Jesus que eu prego. Quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo, o único Salvador dos homens, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você anda na carne, eu digo na carne não te condenando, mas servindo a outros que não seja Cristo, o único e suficiente Salvador, você está perdendo seu tempo e caminhando para a morte. Esta é uma verdade dolorosa para quem não crê, mas é uma verdade incontestável. Porque a verdade bíblica, ainda não nasceu homem para contestar a Bíblia e dizer ela está errada e provar. Ele pode dizer com a sua boca, mas não prova nada, porque toda a ciência junta não conseguiu provar. Não é eu e você que vamos provar que a Bíblia está errada, que a Bíblia não existe, que isso não é verdade, não é? Portanto, cabe a nós o quê? Crer. Para quê? Para agradar a Deus. Para quê? Para sermos salvos. Através de quem? Através de Jesus Cristo. E tenho dito. Vamos agora aqui em Apocalipse 20, 11, 12. Será que existe esse negócio de juízo mesmo? Será que isso é asneira? Tem gente que tem coragem de falar que é asneira. Vocês acreditam nessa aí? Pois então nós vamos ler para essas pessoas e para nós também, para reforçar a nossa fé. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, que é pior do que essa, que talvez você tenha tanto medo. Tenha medo da segunda, que é ser lançado no lago de fogo, que foi preparado para o Satanás e seus anjos. Não queira ir para lá, acredite em mim. Cuidado com o que você serve, com o que você tem crido. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele não foi achado lá, sabe o que acontece?
Isso é lá em Apocalipse, livro da Revelação. Ele foi lançado no lago de fogo. E o lago de fogo não é um lago que você fica lá sentado aquecendo. É um lugar que você vai ter uma agonia que nunca vai passar. Quando passar 1 octilhões, 1 quintilhões, 1 quatrilhão, 1 trilhão, 1 bilhão, 1 milhão de anos, lá estará aquele que não creu em Cristo Jesus. E isto é verdade, está escrito. Não é o irmão Alfa que está falando, é Apocalipse. Duvida? Lê em Apocalipse 20, 11, 12. Leia em Apocalipse 20, versículo 11, versículo 12. E você vai acreditar, com certeza. E isso aqui é tão extenso que eu vou fazer 2 vídeos, tá? Esse é o primeiro. Vamos lá. 2 Pedro. Vamos lá em 2 Pedro 3,10. Vamos ver o que fala em 2 Pedro 3,10. Eu acho que vai ser muito bom para nós. Vamos lá, 2 Pedro 3,10. Está escrito o seguinte. Vamos começar pelo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns que não creem em Cristo a têm por tardia. Está demorando demais, isso não deve ser verdade, senão já tinha acontecido. Eu acredito no agora, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Cuidado, ainda dá tempo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo, ânimo longo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ainda dá tempo, Deus quer isso, mas o dia do Senhor virá, como ladrão na noite, virá quando você menos esperar, a hora é agora. De noite, o qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí vai dizer, eu creio, mas aí é tarde demais. A hora é agora, porque Jesus pode vir antes de eu terminar de ler. 24, 35. Vamos ler Mateus 24, 35. Mateus 24, 35, o que está falando lá, hein? Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor Jesus. Creia nele. Esse alerta eu insisto em todos os vídeos. Creia em Jesus Cristo, pois está escrito. Não existe outro caminho para você seguir senão a mim. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, mas venha através de mim, pois eu sou o caminho e a porta do céu. Meu nome é Jesus Cristo. A aliança perfeita e única entre Deus e os homens, enviada pelo próprio Deus. Porque Deus amou o mundo todo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, de quem? No seu Filho Jesus. Por que tema com isso? Por que briga com essas palavras? Não fale que o irmão Alfa não avisou. Se acontecer de tarde, se acontecer semana que vem, o irmão Alfa avisou. O irmão Alfa leu, o irmão Alfa temou, o irmão Alfa mostrou, o irmão Alfa mandou você ler, o irmão Alfa falou o versículo, falou o capítulo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra para sempre, não seja lançado no inferno, não seja participante da segunda morte, mas viva para sempre, mas que tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Só assim serás filho de Deus. Não bata no peito e diga, eu sou filho de Deus, eu creio em Deus. Se você não crê em Jesus, você passou longe de Deus. Você passou longe de amar a Deus, longe. Porque todo o Antigo Testamento traz a Cristo. Todo. Um preparatório para chegar a Cristo. Ouça o que João Batista falou. Não tem como fugir da ira que está por vir. Ele tem na sua mão o machado e a pá. Ele vai separar tudo, ele vai cortar pela raiz aquele que não tem jeito, aquele que não creu. Aquele que crê não, aquele que crê não há mais condenação para ele, Romanos 8. Mas aquele que não crê,
já está condenado. Nossa, como é que você tem coragem de falar isso? Porque está escrito. Porque não creu no Filho unigênito de Deus. Já está condenado. Embora ande pela terra, já está sepultado no inferno, que é a segunda morte. É pesado? Acredite. Mais pesado será estar no inferno. Mais pesado será ouvir de Deus: apartai-vos de mim, malditos, pois eu nunca vos conheci. E nesse dia haverá choro e ranger de dente, tamanha agonia. Eu chego até perto do telefone quando eu faço assim, é porque eu tenho medo que não estejam me entendendo. Mas eu acho que estão sim. Louvado seja Deus. Quem faz entender é o Espírito Santo, não sou eu, né? E Sofonias? Sofonias é lá atrás, vamos lá ver o que Sofonias fala? Sofonias, nossa, mas lá atrás, no Antigo Testamento, fala também? Vamos lá então. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Cuidado, tem como fugir desse dia. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Para não ficar longo, vamos correr. Mas não tem como falar que meu vídeo é longo. Assista de 10 vezes. Parcela aí e assiste. Sabe por quê? Porque você só tem a ganhar. Às vezes tem um videozinho engraçado, a gente gosta de ver assim, eu adoro ver. Mas eu garanto para você, esse vídeo não é engraçado não. Ele é longo, mas ele pode fazer toda a diferença na sua vida. Tá bom? E não tem como falar de Deus e ler um versículo só e as pessoas entenderem. É bom explicar. Então vamos lá. Se tiver longo, volte. Eu não vou falar com você. Se você não tem paciência, não assista não. Eu não vou falar isso não. Se você não tem paciência, assista assim mesmo. Volte de novo. E as pessoas estão assistindo. Graças a Deus. Eu fico feliz por isso. Vamos lá. Em João 5. O que está falando em João 5? Essa eu também quero ver. Vamos prestar atenção o que fala em João 5. Mas João 5, que versículo, Alfa? João 5, 28 e 29. 28 e 29 somente? Nós podemos ler mais um pouquinho então. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disse-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Cuidado em não crer em Cristo, é Ele que está falando. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que ressuscite comigo no último dia. Comigo, vai ressuscitar lá. Jesus já vai estar lá te esperando. Você vai ressuscitar através do sacrifício de Jesus, ressuscitar para a glória, não para a condenação eterna. Mas isso é somente Jesus. Ele fala: aquele que não creu em mim não tem chance. E você ainda insiste em crer em coisas que não te oferecem nada, só porque alguém te falou: ah, meu pai cria, eu fui criado assim. Você pode ter sido criado do jeito que for,
Sabe por quê? Porque Saulo foi criado dentro do judaísmo, não cria em Cristo de jeito nenhum, só em Deus. Mas Jesus Cristo conversou com ele: Saulo, 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 por que me persegues? Eu te mostrarei o quanto importa sofrer por causa de mim. E ele creu, viveu, morreu e foi decapitado. E feliz, porque estava indo para os braços do Pai. É a certeza que o cristão tem, é de que vai ver a face de Deus. Cuidado. Creia em Cristo, creia em Cristo, creia em Cristo, creia em Cristo. Fui claro? É uma ordem? Sim, uma ordem de Deus, não minha. Bendito seja Deus. Atos 17:31. O que fala em Atos 17:31? Nós podemos conferir então. Vou ler diretão. Vamos começar no 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a outro, ou a prata, ou a pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Cuidado com o que você acredita. Pode ser só imaginação dos homens, pode ser artifício de uma mente criativa. Creia em Deus, tá? Tem evidências suficientes para você crer. O fato de você estar me ouvindo e respirando já é evidência suficiente. Cuidado com o que você crê. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Ele vai desconsiderar essa ignorância que você vive, caso você não crê em Deus, tá? Se você passar a crer em Cristo e buscar a face de Deus. Então Ele não leva em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo. Vai vir esse dia. Por meio de quem? Por meio do varão. Que varão? Que dele destinou. E quem que ele destinou? E disso deu certeza a todos, ressuscitando. Quem que Jesus ressuscitou? Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns ainda escarneciam, debocharam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outro dia. Cuidado para não ser como estes. Olha bem que pesado. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam acerca disso: te ouviremos outra vez. Agora não temos tempo, agora estamos com outras crenças, agora temos outras crenças, agora temos coisas mais importantes do que crer na ressurreição dos mortos, do que crer na ressurreição de Cristo, do que crer em vida eterna, do que crer em Deus, do que ler a Bíblia. Eu tenho coisas mais importantes a fazer. Cuidado, ele virá como um ladrão na noite e vai te pegar com as calças na mão, com as coisas que você está fazendo. E quanto a você, Alfa, é pecador? Eu sou. É a única coisa que eu posso dizer, bater no peito. Eu sou. Porque o eu sou, em outro sentido, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Quando você bater no peito para falar eu sou, diga eu sou. Eu sou eu. Eu sou pecador. É isso que você está dizendo. Nada mais. Você só é alguma coisa em Cristo Jesus. Porque com Ele você não é só vencedor. Você é mais do que vencedor. Crê em Cristo. Eu acho que eu dei motivo suficiente para você crer em Cristo. Na primeira parte do vídeo. Já é o suficiente. Não despreze essas palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então vamos ler aqui mais um para fechar. 1 Pedro 3, 18, 19 e 20. Somente 1 Pedro. 1 Pedro. Bendito seja Deus. 1 Pedro. Olha só o que está escrito em 1 Pedro 3, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20. Olha bem. Porque também Cristo padeceu
uma vez pelos pecados. O justo, Jesus Cristo, pelos injustos que somos eu e você, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Durante os seus 3 dias permaneceu morto, os quais em outros tempos foram espíritos rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, dando oportunidades. Eles não creram e foram salvos apenas 8 almas pelas águas na arca de Noé. Meus queridos, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo, Jesus Cristo, pelos injustos que somos eu e você. Você é injusto. Vou repetir, você é injusto. E quando eu falo você é injusto, eu estou falando primeiro de mim. Eu sou injusto. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Agora, quando fala eu sou, só existe um. Senhor, o que eu direi para Faraó quando ele perguntar quem me enviou? Diga para ele que o eu sou te enviou. Isso é o suficiente. Não preciso falar quem é, não. Eu sou. Deus não tem que se explicar. É nós que temos que nos explicar com Ele, ajoelhar, pedir perdão e nos convertermos dos nossos maus caminhos e nos encontrarmos com Cristo em verdade através da fé que vem pela palavra, pelo ouvir da palavra, e trilharmos um caminho guiado pela Bíblia Sagrada, uma vida bíblica. Ah, mas eu caio. Levante. Se você não tem força, Jesus te levanta, o Espírito Santo te levanta. Se você tem dúvida quanto o que é certo e o que é errado, não se preocupe. Quando você está em Cristo, o Espírito Santo te convence do pecado. Ele veio para te fortalecer em Cristo. O Espírito Santo tem essa missão, essa função santa. E Ele clama por você com gemidos inexplicáveis, que você não consegue entender, tamanha a sua grandeza, inexprimíveis. Eu não consigo falar com palavras o que o Espírito Santo faz por você, mas eu posso falar uma pequena fagulha do que Ele faz por você. Ele te leva a Cristo e a fé e a Deus todos os dias. E quando você morre em Cristo, seja da morte mais trágica que for nessa terra, você está salvo. Lembra de Paulo, quando você lembrar da morte e tiver medo da morte? Paulo morreu feliz. Ele queria morrer até antes. Falou, eu preciso ficar com vós, mas bom seria se eu estivesse morto, pois eu estaria com Cristo, que é muito melhor. Não tema aquele que mata a carne, mas temei aquele que, além de matar a carne, lança o corpo e a alma no inferno. Teme a Deus? Crê em Cristo. Crê em Cristo? Então você teme a Deus. Vive batalhando para seguir o caminho certo, mesmo com suas fraquezas. Você está no caminho certo. Louvado seja Deus. Este foi o primeiro vídeo. Depois eu vou continuar, porque senão vai dar mais de 1h30. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. E graças a Deus por esta oportunidade. Se eu não estiver vivo para falar do próximo vídeo, ou se você não tiver e você creu, acredite, foi o suficiente para que você seja salvo. Não as minhas palavras, mas as palavras que Deus me permitiu ler da Bíblia Sagrada para o seu coração. Elas são suficientes. Beijo, paz do Senhor Jesus Cristo a todos.